que se passa na mente de um homem cuja única forma de se sentir vivo é matar? Que é capaz de demonstrar a maior frieza emocional, mas ao mesmo tempo uma grande moral, um rígido sistema de valores e profundos sentimentos de solidão, culpa e vazio. Hoje vamos analisar Dexter Morgan. Meu nome é Dexter Morgan. Um assassino que só ataca outros que, assim como ele, se dedicam a tirar vidas. Uma criança com um trauma profundo em busca de uma conexão afetiva e que, no entanto, foi instruída a direcionar essa energia para um crime moral. Um perfil psicológico complexo, cuja história vai te fascinar mesmo sem ter visto a série. Como sempre, resumo para você aprender psicologia. Se ainda não me conhece, sou Cláudia Nicolás da Psicologia, psicóloga e autora de Ex-Manipulação e Nolocê. Se você gosta de análises psicológicas e de entender mentes complexas, inscreva-se neste canal. Vamos ao vídeo. A história de Dexter remonta a um dos maiores traumas que um ser humano pode vivenciar. A mãe dele estava colaborando com a polícia para desmascarar alguns traficantes e foi descoberta. O castigo foi severo. Ela foi sequestrada junto com seus 2 filhos e em um container no porto foi esquartejada com uma motosserra. Dexter e seu irmão testemunharam tudo isso. E além disso, ficaram durante dias abandonados naquele container cheio de sangue ao lado do corpo destroçado da mãe. Dexter era muito pequeno, acho que tinha uns 2 anos. Na vida adulta, ele não lembra do ocorrido. Você também não se recorda de nada antes da adoção. Ele não se lembra de quem é. Ou pelo menos não de forma consciente, porque o inconsciente dele fica completamente preso àquela cena. O último momento que ele teve com a mãe, sua referência de afeto. Não sei o que me fez ser assim, mas isso deixou um grande vazio em mim. Na mente de Dexter fica gravada então uma conexão. O sangue fica ligado ao amor. E assim, mesmo que Dexter esquecesse esse acontecimento que marcou toda a sua vida e toda a sua psique, ele passaria a vida inteira perseguindo o amor, o afeto e o sentimento de plenitude através da busca pelo sangue. E é que há algo no sangue que mexe com Dexter, algo muito especial. Não só ele se torna um perito forense especializado em analisar manchas de sangue em crimes, como também, desde muito pequeno, demonstrava uma fascinação pelo sangue, pela morte. E seu pai adotivo, Harry, tomou decisões muito severas em relação a isso. Mas quem é Harry? É quem encontrou o pequeno Dexter naquela cena grotesca. Um policial de Miami que já era casado e já tinha uma filhinha pequena, que ao ver Dexter em uma situação tão vulnerável, o resgatou e o adotou. Talvez por empatia, talvez por culpa, talvez por ambos motivos. Afinal, a mãe de Dexter era sua informante, e eles tinham um caso juntos. Então, de certa forma, aquele crime horrível era a responsabilidade dele. No entanto, parece que ele não teve a mesma compaixão pelo irmão mais velho de Dexter. Talvez, por ser mais velho, Harry achou que ele teria mais consciência do que viveu, estaria mais traumatizado e, no fim das contas, daria mais problemas. Enquanto Dexter, por ser um bebê, provavelmente não lembraria de nada e seria fácil adotá-lo. Ele não estava apenas enganado, pois essas memórias ficam registradas na mente, mesmo sem percebermos, e influenciam nosso modo de ser, perceber e agir. Mas, sem saber, ele selou o destino daquele que se tornaria um dos assassinos em série protagonistas nas temporadas de Dexter, o chamado Assassino do Gelo. E é que Brian foi enviado para um centro psiquiátrico e seu trauma, pouco a pouco, foi se transformando em um transtorno de personalidade antissocial que o levaria a agir sem nenhum tipo de remorso ou culpa. Mais tarde, vamos falar sobre o irmão de Dexter. Embora Dexter, quando criança, não se lembrasse desse acontecimento e não mostrasse sinais aparentes de trauma, logo seu pai começou a perceber alguns sinais de alerta. Essa fascinação por sangue, morte, facas, matar pequenos animais. Ele não chorava, não demonstrava tristeza ou medo. Parecia estar vazio, sem emoções. Ele se mostrava solitário, reservado, não buscava interagir com outras crianças e demonstrava uma certa obsessão por ordem, controle e limpeza. Sim, muitos desses sinais são indícios de psicopatia infantil. Harry, como um bom policial, provavelmente tinha formação para detectar esse tipo de perfil. Mas antes de considerar a psicopatia infantil como diagnóstico final, é preciso descartar outros possíveis motivos psicológicos que possam estar por trás desses comportamentos. Lembremos que na psicologia, os comportamentos e os sintomas são importantes na hora de diagnosticar.
Mas ainda mais importante é qual é a origem e qual é a função desse comportamento. E o que havia, na verdade, por trás desse comportamento no pequeno Dexter? Em primeiro lugar, a fascinação pelo sangue, pela morte e por facas não era uma curiosidade mórbida inata, mas sim uma forma de repetição traumática. Esse menino presenciou sua mãe sendo esquartejada e ficou durante horas preso no sangue dela. A mente, por não conseguir processar algo tão avassalador, transforma a cena em uma fixação sensorial. O sangue se torna símbolo desse vínculo perdido. Cada vez que Dexter vê sangue, revive sem perceber aquela única conexão emocional que seu corpo lembra. Segundo, a crueldade com animais. Segundo os Phillies, Buddy sumiu. Mas encontrei a tumba dele com vários ossos, não só os de Dexter. Não é necessariamente sadismo, mas pode ser essa externalização do trauma. A criança reproduz, a partir de uma posição de poder, aquilo que a sobrecarregou quando se sentia indefesa. Matar pode fazê-lo sentir que está no controle diante daquela impotência que sentiu naquela época. E quanto à ausência de emoções, de choro, de medo, não sentir nem sempre é frieza emocional, mas pode ser essa dissociação emocional. O cérebro infantil, diante de um trauma tão extremo, pode se desconectar do medo e da tristeza para sobreviver. Por isso não chora, não se assusta, não parece afetado. Não porque ele não tenha a capacidade de sentir emoções, mas porque seu sistema nervoso aprendeu a se desconectar para não entrar em colapso. Por outro lado, essa solidão, essa evitação do vínculo, Dexter, quando pequeno, se mostra reservado, alheio à brincadeira. É que crianças traumatizadas tendem a desconfiar do seu entorno, desconfiam do vínculo, do contato físico e emocional. Portanto, a melhor maneira de se afastar disso é prescindir disso. Seu isolamento não é uma psicopatia ou uma antissocialidade inata, mas sim um mecanismo de autoproteção. E por último, quanto a essa obsessão por ordem, limpeza e controle, depois de um trauma onde o caos, o sangue e a sujeira foram protagonistas, é normal que a criança desenvolva uma necessidade de exercer controle sobre seu ambiente, que ele seja previsível. A ordem externa é uma defesa contra esse caos interno. O que pode parecer um traço obsessivo inato pode ser, na verdade, uma estratégia de regulação emocional diante da ansiedade. Como pode ver, pelo meu critério profissional, o que Dexter comunicava não era vontade de matar. Não era desejo de dominar, de machucar, de ter poder. O que ele comunicava era um pedido de ajuda. Toda criança que presenciou algo tão horrível deve receber ajuda imediata, independentemente da idade. No entanto, Harry viu um possível monstro nesses pedidos de ajuda e tomou uma decisão terrível. Em vez de um psicólogo especializado em psicologia infantil e trauma, Harry consultou Evelyn Vogel, uma neuropsiquiatra especialista em cérebros psicopatas. Uma profissional que provavelmente não teria formação, ou pelo menos uma formação aprofundada, em clínica infantil, trauma ou psicodinâmica. Resultado: o famoso viés de confirmação. Se eu, como profissional, só tenho um tipo de lente para enxergar, vou enxergar de acordo com as lentes que tenho. Então, o diagnóstico de psicopatia infantil foi confirmado, porque era disso que essa senhora sabia. E essa doutora elaborou um plano educacional. Um plano que, veja bem, certamente pode ser muito adequado caso estivéssemos diante de um psicopata primário. Um cérebro psicopata que, se não for bem estruturado, bem limitado e bem socializado, pode se orientar para fazer o mal. Um psicopata que precisamos socializar sob a premissa de que estar integrado na sociedade será benéfico para ele. Enquanto sair por aí cometendo crimes e fazendo mal, vai acabar te prejudicando. Se quiser saber mais sobre esses perfis sombrios, tem o meu livro É Manipulação, e você não sabe. Nele, você aprenderá sobre pessoas que manipulam conscientemente de forma sombria, como os psicopatas. E sobre esses manipuladores cinzentos, que são a maioria, que manipulam sem perceber e de forma inconsciente por causa de todas as feridas, medos e carências que ainda não trabalharam. E bem, foi assim que eles criaram o Código. O Código é um conjunto de regras morais e comportamentais incutidas para controlar e direcionar seus efeitos. E ao invés de tratá-lo como uma criança traumatizada, Evelyn e Harry decidiram educar o monstro. Preciso ter cuidado e seguir as regras de Harry. Ensinar a matar sem ser descoberto e fazer isso pelo menos com um propósito. E não deixar rastros. Eu posso te ensinar. Esse código consiste em 4 regras básicas e Dexter o aceitou. E ele cumpriu durante toda a sua vida de forma rigorosa, quase religiosa. Dexter. As regras de Harry, meu pai adotivo, foram cumpridas. Primeira regra, não deixe que te peguem. Ele me ensinou a pensar como policial e a não deixar rastros.
Harry, como bom policial, a ensina a cobrir rastros, planejar detalhes e manter uma vida dupla perfeita, criando todo um ritual de preparação e controle que reforça ainda mais esse lado obsessivo de Dexter. E o ritual é cativante. Segunda regra, mate somente quem merece. Há pessoas que fazem coisas muito ruins. Você quer dizer que elas merecem? De fato. Dexter só pode matar criminosos que tenham assassinado e que não tenham sido capturados e presos pela polícia. Dessa forma, a capacidade de desenvolver o sentimento de culpa em Dexter é anulada. Regra número 3. Certifique-se de que eles são culpados. Mas é preciso saber identificá-los. Dexter deve investigar exaustivamente antes de matar, para ter certeza de que a vítima é realmente um assassino. Algo que fica muito mais fácil já que Dexter trabalha na polícia. E regra número 4. Finja ser normal. E é importante parecer normal. Harry sempre diz que precisa agir como os outros, fingir emoções e ter vida social, relacionamentos e trabalho. Ele garante que ele nunca vai ser uma pessoa normal, que não vai ter os sentimentos que as outras pessoas têm, que ele não vai poder ter uma família, ter filhos. Então ele o treina para camuflar essa desconexão emocional atrás de uma fachada amigável e com comportamentos sociais imitados. Uma máscara dissociativa que vai dificultar muito que Dexter consiga se conhecer, se mostrar, se conhecer diante dos outros e se conectar com eles. Em resumo, embora eu ache que esse código seria muito interessante para um psicopata primário, um psicopata de nascença, que já na infância e adolescência apresenta sinais de psicopatia, no caso de Dexter, é paradoxal. E justamente o que faz é agravar seus problemas. Reforça seus traços obsessivos de controle de rituais. Anula a culpa e a empatia, reforçando a frieza emocional e afastando-o ainda mais de sua vulnerabilidade e humanidade. Impede ainda mais que ele possa se mostrar como realmente é, de se vincular de forma plena. Impede que ele possa chegar a se sentir emocionalmente completo. Assim como eu, vazio por dentro. Se você assistiu a série, vai perceber como Dexter, apesar de agir como um psicopata, está constantemente remoendo o sofrimento que tudo isso lhe causa. O que eu acabei de fazer? Como posso matar pessoas sem sentir arrependimento? Ele sofre por não ser como os outros, nem sentir o que sentem. A incapacidade de sentir tem suas vantagens. Ela deseja experimentar vínculos profundos e reais. Não sinto nada por ninguém, mas se eu pudesse, sentiria isso pela Debbie. Ela se angustia por não conseguir ser ela mesma, nem se relacionar sinceramente. E quando decepciono Rita, me sinto um lixo. Ela teme que outras pessoas a rejeitem se descobrirem que, na verdade, ela é um monstro. E sente muita culpa pelos problemas que seu jeito de ser causa às pessoas próximas, que no fundo ela ama. E é que esse código não só agrava os problemas psicológicos de Dexter, mas também o psicopatiza. Ele o molda como se fosse um psicopata. E cria um problema tremendamente grave que vai gerar muito sofrimento para Dexter. O vício em matar. Uma escuridão me invade e toma conta de mim. Lembremos que para Dexter, o sangue, a morte, é a única forma de se reconectar com esse sentimento de afeto, de vida, de plenitude. É o portal para a última vez que ele experimentou esse amor profundo e incondicional. Por isso, o sangue não o repugna, ele o atrai. Não simboliza horror, e sim esse amor perdido. Matar para Dexter não é simplesmente tirar a vida de outros ou se sentir poderosa. É reviver uma conexão que sua mente congelou para não desmoronar. Mas atenção, o fato de o impulso de matar ou tirar vidas ter um fundo tão bonito e emocional não significa que seja certo, muito menos que deva ser reforçado. O ideal teria sido levá-lo à terapia e, aos poucos, guiar sua mente para encontrar esse afeto e esse sentimento de plenitude em outras fontes mais normais e mais saudáveis. No entanto, o código de Harry faz exatamente o contrário. Empurra Dexter a realizar esses impulsos. Sou um monstro muito meticuloso. E reforça que essa é a única maneira pela qual ele vai se sentir completo. Porque, evidentemente, esses atos geram em Dexter sensações muito prazerosas. É um reforço muito potente a nível comportamental. Um reforço que, repito, ele poderia ter encontrado em outras coisas. Isso é como quando alguém desenvolve uma parafilia e constantemente encontra excitação e prazer através dela. Se nunca treina para encontrar esses sentimentos em outros estímulos sexuais, vai ser cada vez mais difícil. Vai ficar dependente dessa parafilia. Ao reforçar tanto essa fonte de prazer em Dexter e não trabalhar outras mais normais e saudáveis,
Esse comportamento, esse vício, fica totalmente fixado em Dexter conforme os anos passam. E quando só temos uma fonte de prazer em toda a nossa vida, é normal que a gente desenvolva um vício em relação a ela. Por isso podemos dizer que Dexter desenvolve um vício. Mas não a morte em si, e sim ao estado emocional que isso provoca nele. Quando ele mata, finalmente sente alguma coisa. Mas quando ele não faz isso, a ansiedade volta, o vazio, a insônia, o mal-estar. É o mesmo mecanismo que vemos em qualquer vício comportamental. Mas no fundo, Dexter não é viciado em matar, e sim em se sentir vivo. Nessa ilusão momentânea de reconexão com a emoção mais humana que ele perdeu na infância, o amor. Para Dexter, esse vício, esse estilo de vida, esse hobby não é um problema. Após a morte tanto de sua mãe adotiva quanto de Harry, seu pai adotivo, ele continua aplicando o código como uma bússola para a vida, e ele tem tudo perfeitamente organizado. Ele vive sozinho, não tem parceira, só se relaciona com sua irmã adotiva, Debra, que também é policial. E é curioso como ela é completamente o oposto de Dexter. Uma pessoa super emocional, super intensa, muito humana, com muita empatia e um forte senso moral e de culpa. Dexter trabalha com ela e, como é perito forense na polícia, está em contato com o que mais gosta, o sangue. E além disso, ele tem acesso a informações, arquivos e provas para, em seu tempo livre, encontrar seu prazer. Mas Dexter já está ficando mais velho, já está chegando aos 30 e poucos, 40. E para se encaixar na sociedade e parecer, entre aspas, normal, já não basta ser gentil, sorrir e levar donuts para o escritório. Aí começa a se perguntar por que nunca se relaciona com garotas. Arrume uma garota bonita. E é que Dexter, com um mundo emocionalmente pobre, adormecido, anulado, com uma capacidade limitada de se conectar, de se vincular, de se mostrar e de encontrar prazer em algo que não seja matar. Então, evidentemente, ele não tem muito interesse em encontros, em amor, em relacionamento ou em formar uma família. No entanto, o código sempre vem antes do que interessa a ele. Ele internalizou completamente essa lei do pai. Tem que obedecê-la à risca. Dexter em nenhum momento se pergunta quais valores, objetivos ou necessidades são importantes para ele. Simplesmente usa o código do pai como um manual de vida sobre o que é certo e o que não é. No entanto, um acontecimento vira de cabeça para baixo esse mundo psicopatizado em que Dexter vive. Ela se apaixona inesperadamente. Nessa missão de se camuflar completamente na sociedade, ela sai com uma garota chamada Rita, que foi à delegacia por maus tratos do marido e tem 2 filhos pequenos. Uma vítima cheia de traumas, abusos e com muito medo de contato físico e de relações íntimas. Nas palavras de Dexter, uma mulher perfeita para ela. Acho que conheci a mulher perfeita. Ela não se interessa por sexo. Ótimo para ele. Isso lhe dá uma álibi social, mas não o obriga a fazer coisas que não quer, como sexo. Ele se muda com ela, cria um vínculo com as crianças e, aos poucos, o que no começo Dexter fingia, vai se tornando realidade sem que ele perceba. Ele passa a sentir novas emoções, medo de perder Rita e alegria ao estar com as crianças. Preciso passar mais tempo com você e as crianças. Será que Rita e as crianças gostariam de pescar? Concentre-se. Tristeza quando algo ruim acontece com eles. Raiva quando alguém ameaça sua nova família. Até mesmo chega a experimentar desejo e prazer sexual. Algo extremamente revelador nesse caso. De repente, sem procurar ou esperar por isso, Dexter começa a encontrar indícios de humanidade dentro de si. Eu confesso, beijar a Rita foi interessante. Ultimamente me surpreende o quanto gosto de estar com ela. Emoções que ele não conhece, que não entende e que não sabe como lidar. E é que Rita simboliza tudo aquilo que Dexter sempre precisou. Esse amor incondicional, essa aceitação, esse cuidado. Pode. É vencer qualquer escuridão que exista em você. Eu sei que você pode. Esse olhar que é capaz de ver e verbalizar o que há de mais bonito dentro de você. E é que Rita jamais julga Dexter. E sempre transmite e devolve para ele que ele é uma pessoa muito boa. Quero ser esse homem. Você já é. Às vezes, basta que alguém nos olhe com outros olhos para que possamos nos ver de forma diferente. E quem vê um humano em um monstro faz com que o monstro comece a pensar que talvez ele não seja um monstro. Apesar de parecer bonito, isso leva Dexter a uma crise profunda. Pois continuar sendo quem sempre foi e continuar fazendo o que sempre fez começa a ser algo incompatível com sua nova situação pessoal. Lembra o que contei no vídeo sobre minha crise existencial? Mas se Dexter já estava confuso,
O que ocorre agora coloca toda a sua identidade em xeque. Eu não sei quem eu sou de verdade. Como, através do seu irmão Brian, o assassino do gelo, ele descobre que seu pai não era tão perfeito assim. Parêntese, não posso contar e analisar absolutamente tudo o que acontece na série porque ela é extremamente longa. Se deixei de fora alguns elementos, é porque não os achei prioritários para explicar o perfil de Dexter. Por exemplo, Dexter se envolve com várias mulheres e assassinos em série, mas vou falar apenas do assassino do gelo, Brian, irmão mais velho de Dexter. Brian, em vez de ser adotado como Dexter, é enviado repetidamente para instituições e internações involuntárias. E enquanto você era criado pela família Morgan, eu só tinha a lembrança da minha família. Com uma educação carente de qualquer tipo de amor e socialização, ele desenvolve transtorno de personalidade antissocial, uma psicopatia secundária. Snow, e você não tem outro lugar da casa pra ficar, né? Sim. Ele se dedica a tirar a vida de mulheres inocentes, a cortar membros do corpo delas, como fizeram com a mãe dele, e a muitas outras coisas macabras. Vimos a mamãe morrer. Como conseguimos sobreviver a isso? E isso é muito relevante na história de Dexter, porque vai colocando pistas, sinais e certos gatilhos emocionais e de memória que fazem com que Dexter se lembre de quem ele é, de onde veio, o que aconteceu. E até que ele tem um irmão biológico, e Brian já vinha observando ele há um tempo e conhecia seu lado sombrio. E o que ele quer é recriar um belo encontro entre irmãos, incentivando Dexter a abraçar completamente seu lado sombrio de assassino, para que possam matar juntos, felizes. Você pode ser você mesmo comigo. E abrir mão de todo esse código, dessas regras e dessa vida normal que ele finge ter. Brian sequestra a irmã adotiva de Dexter, Debra, e a entrega de bandeja para que Dexter tire a vida dela. De forma simbólica, Brian quer que Dexter escolha esse lado sombrio, primitivo, instintivo, ou seja, que ele escolha seu irmão, assassino, em vez do seu lado humano, até então fingido e adotado, mas que começa a se tornar autêntico e que está representado por sua irmã, Debra. Já estamos prontos para a Debra. Que, assim como Rita, sempre acreditou nessa parte boa do Dexter. Então vemos que Dexter enfrenta aqui um dilema importante em questões de identidade. Renunciar ao seu lado sombrio, aquilo que ele conhece que controla tão bem. Ou baixar suas defesas, seus muros e se abrir para a incerteza das emoções e dos vínculos. Algo totalmente desconhecido e até ameaçador, como todos nós já sabemos que é. E ele escolhe a segunda opção, matar Brian e salvar Debra. Ou seja, sua parte humana. Não sou o monstro que ele quer que eu seja. Para mim, isso parece uma metáfora perfeita da terapia. Reconhecer seu lado sombrio, se despedir dele e escolher o lado humano e o vínculo. No entanto, nesse processo de descobrir sua origem e quem ela é, 2 dias em meio ao sangue até que nos encontraram. Dexter descobre que Harry mentiu sobre muitas coisas e fez outras tantas erradas, e entende que seu pai o programou para ser quem ele é. Sim, com boa intenção, mas no fim das contas não deixa de ser uma manipulação. Isso mergulha Dexter em uma profunda crise existencial e de identidade. Seu pai, sua norma, sua lei, seu código, tudo o que ele acredita ser correto desmoronou. E também desmoronou todo aquele código e aquelas normas que lhe diziam o que fazer. Quem é ele? E como ele deve agir? Agora ele enfrenta um grande vazio, algo que muitos podem sentir um pouco na adolescência. Quando você cresce idealizando seus pais, achando que eles estão sempre certos, que fazem tudo certo, que são seus heróis, aos poucos você percebe que eles têm defeitos, cometem erros e fazem coisas erradas. Pode surgir decepção, sentimento de traição e até vontade de se rebelar. É mais ou menos assim que Dexter se sente. Se tudo o que eu era estava nele baseado em uma mentira, quem sou eu? Como devo agir? Neste momento, Dexter deixou de ser um robô frio e sem emoções. E minha irmã? Agora ele se importa com pessoas, sente empatia e deseja viver ao lado delas. Mas conciliar isso com um vício em matar e uma total falta de bússola, de orientação, de como agir moralmente. Bem, tudo isso são os ingredientes perfeitos para o desastre. E quando uma pessoa cresce com um código moral totalmente imposto, isso não permite que ela desenvolva o seu próprio. Se a vida toda te obrigaram a pensar, isso é o certo, é assim que você é e é assim que deve se comportar. E não cogite nenhuma outra alternativa, pois você não enfrenta esse processo de incerteza, de autoconhecimento e de tentativa e erro que permite construir sua própria bússola, seu próprio sistema de valores e sua capacidade de se guiar.
Dexter percebeu que não é um monstro, mas a vida toda ensinaram a ele que ele é um monstro e que precisa agir como tal. Ele não sabe viver sem ser esse monstro. Mesmo querendo se livrar dele, ele não sabe como viver sem ele. Esse passageiro sombrio, que é como ele o chama. E bom, dentro dessa crise, dessa confusão e dessa incompatibilidade de objetivos na vida, acontecem muitas coisas na série. Ele tem um bebê com Rita. E por fazer as coisas erradas, um dos assassinos em série protagonistas, Trinity, mata Rita, sendo paradoxalmente o bebê de Dexter. Harrison, que é testemunha dessa cena e que fica ali com todo o sangue da mãe, eu preciso dizer que pra mim, esse momento da série foi muito impactante. Ai, acho que até vou me emocionar e tudo. Ver como, de um momento para o outro, acabam com a vida da Rita, com o quanto ela foi boa para o Dexter, com o jeito que ela cuidou dele e como ela o curou. Não sei, esse final realmente mexeu comigo, não sei quanto a vocês, mas demorei para processar. Como consequência disso, Dexter tem vários problemas. Ele perde o contato com os filhos da Rita, que nesse ponto já eram como se fossem seus próprios filhos. Ele arrisca a vida de pessoas importantes e a dele mesmo, mostrando que Dexter já está meio descontrolado. Em certo momento, sua irmã Debra descobre seu segredo. Descobre quem ele é. E a Debra, cuja identidade sempre foi de uma policial ética, correta, que faz tudo o que tem que fazer, se depara com um grande dilema. Prender o próprio irmão e provavelmente vê-lo ser condenado à pena de morte ou trair todos os seus valores, sua identidade e tudo em que ela acredita. No final, ela decide protegê-lo, acobertá-lo e chega até a tirar a vida de uma policial que suspeitava do Dexter. E bom, como consequência disso, ela entra em uma grave depressão, começa a usar substâncias. Tem comportamentos autodestrutivos. Para mim, não foi só a morte da Rita que me afetou. Também me afeta ver como tudo isso atinge a Debra, uma personagem que, aliás, eu adoro. Eu adoro a autenticidade dela, a empatia, como ela nunca deixa de acreditar no irmão Dexter, mesmo quando sabe quem ele é e o que faz, e tenta ajudá-lo a superar esse vício. Dexter não consegue largar o vício, e chega um momento em que decide que não precisa abandoná-lo. Mas, no entanto, ele vai acumulando muita culpa ao longo de toda a série. Até que, finalmente, por causa de suas ações, Debra falece. Ela que sempre acreditou nele, o protegeu e o ajudou. A culpa se torna aqui algo insuportável e Dexter decide navegar em direção ao coração de uma tempestade, junto ao corpo de sua falecida irmã, enquanto chora e pede perdão. Sua decisão é desaparecer do mapa para não continuar machucando quem ama e proteger seu filho Harrison e sua nova namorada Hannah. Acho que não é necessário, a essa altura, explicar por que Dexter não é um psicopata, mas sim uma pessoa traumatizada, que foi psicopatizada e treinada para se tornar um núcleo de trauma com alguns traços obsessivos, esquizoides e antissociais desenvolvidos como defesa. Mas, por sorte ou por azar, aquilo que se aprende, mesmo que fique profundamente marcado em nós, pode ser desaprendido. E é justamente nisso que consiste a terapia. Entender o porquê e o para quê das nossas ações. Compreender o que o nosso sofrimento precisa. Nos desprender daquilo que já não nos ajuda, mas sim nos machuca, nos limita. E buscar maneiras mais saudáveis e funcionais de nos relacionar com os outros, conosco e de lidar com o nosso sofrimento. Na Estar Contigo Terapia, oferecemos terapia acessível, de qualidade e científica, para que você possa se curar, se entender e crescer sem que o dinheiro seja um obstáculo. Vou deixar um link na descrição e nos comentários para você agendar sua primeira sessão grátis. E me conta o que você achou dessa análise e se quer que eu faça um vídeo analisando esses assassinos em série que protagonizam cada temporada da série Dexter. Como, por exemplo, Trinity ou o Assassino do Gelo. Me diz aí nos comentários. Tchau!